bom dia a todos. Hoje vamos fazer o nosso bate-papo. A propaganda um pouquinho em cima da hora, mas foi o horário que eu achei para poder comunicar a todos. Até porque eu tiro a quinta-feira na parte da manhã, mais para os atendimentos psicológicos online. São muitos, né? Mas hoje o nosso bate-papo, sem muita delonga, mas um pouquinho assunto mais complexo, nos ajuda a viver a própria vida, né? Viver com sentido, que nós dizemos. Mas vamos falar sobre... Bom dia, André. Hoje nós nem conversamos, hein? Mas vamos falar sobre livrando-se do lixo mental, o que nos ajuda a viver a própria vida, né? Eliminar as toxinas do organismo e soltar as tensões dos músculos são procedimentos conhecidos na medicina holística. A necessidade de purificação física é tão forte que, como conceito, tornou-se a principal meta tanto nos autotratamentos quanto na medicina convencional. Nós dizemos de que esse lixo mental, muitas das vezes, provoca em nós o que nós chamamos de somatização. Nós vamos somatizando porque a cabeça ajuda o corpo a se comportar segundo o modo em que ela pensa. Um exemplo são as infinitas marcas de vitaminas e suprimentos nutricionais anunciados como agentes de limpeza e purificação. Entre os adeptos de tratamentos alternativos, as opções vão do jejum a dietas ricas em fibras e alimentos crus, até banhos de imersão em água salgada, exercícios de respiração, megadoses de vitamina C e terapias à base de litros e mais litros de água. Na abordagem corpo, mente e espírito, vale tudo para eliminar as forças negativas. No ritual cotidiano, pela manhã, tomamos uma chuveirada e escovamos os dentes. Só um momentinho, deixa eu tirar esse barulho. Alguém que não nos acompanha e sempre fica aí mandando mensagem pelo Zap. Então, ao longo do dia, lavamos as mãos depois de cada ida ao banheiro. Em vez de água da bacia, tomamos preferencialmente água mineral. Os sabões em pó que lavam nossas roupas contêm desinfetantes e usamos produtos antibacterianos para limpar a cozinha. Muitas casas e até alguns carros possuem sistema de filtragem do ar. Mais do que nunca, nós dizemos de que essa higienização nunca esteve tão presente nas nossas vidas como na atualidade por conta da pandemia. E isso nada mais é do que uma abordagem corpo, mente e espírito. Estamos aparentemente muito preocupados em limpar nossos corpos e o ambiente em que vivemos de tudo que possa prejudicar a nossa saúde e energia. Mas estranhamente não sentimos a menor necessidade de esvaziar nossas mentes de tudo que possa azedar nossas atitudes, bloquear nossa intuição e arruinar nossos relacionamentos. Que diferença faz se o corpo está sempre limpinho, desintoxicado e livre de germes, se nenhum ser vivo que esse corpo encontra é confortado? Na verdade, acreditamos que nossos corpos
são mortais e nosso espírito é eterno. Nossas atenções estão voltadas para manter exteriormente impecável. Saímos todos os dias com roupas limpas, cabelos lavados, dentes escovados, mas com a mente cheia de ansiedades mesquinhas, ressentimentos sombrios, perspectivas deterioradas, preconceitos venenosos e uma série interminável de autoimagem encebadas e puídas. Sequer nos incomodamos em varrer o lixo mental que produzimos diariamente, para não falarmos no entulho que acumulamos pela vida afora. O quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos atrapalha, o quanto isso nos impede de avançarmos e darmos mais um passo. Sempre estamos ancorados no lixo que nós próprios criamos. É preciso que nós pensemos sobre isso. Nosso abraço ao Diego Rezende, de Lamim, um abraço a todo o povo de Lamim. Perderam aí o Adélcio, né, que foi para outra paróquia. Mas um abraço ao novo padre que chega aí, Zé Evangelista, que estará trabalhando com vocês. Um abraço a Serli, ao Marcos, a Ana, ao Ebert. Um abraço a Maria Inês Silva. Me desculpe, você sempre fala para avisar antes, mas hoje eu tive um dia bem atordoante, ontem também, até porque, sendo diretor da Fundação João 23, ontem recebi uma notificação da delegacia para poder aparecer à delegacia, porque fui acusado de crime eleitoral. Não sei como, mas uma denúncia anônima, né? Então ontem eu tirei o dia para poder resolver isso. A quarta-feira eu vou fazer meu depoimento na delegacia, né? Por ser acusado de crime eleitoral. Vocês veem, né? Aqui em Barbacena. Saiba Deus por quê e como, né? Mas enfim, o momento que eu tive para poder postar aí a nossa propaganda do bate-papo foi um pouquinho antes do horário, mas vocês vão encontrá-lo lá no YouTube da paróquia. Bom, nós estamos conversando sobre livrar-se do lixo mental. A grande preocupação é de que nós livramos do lixo externo, ou seja, nos limpamos, fazemos a nossa higienização, trocamos sempre de roupa, escovamos, arrumamos o cabelo, mas nos esquecemos do essencial, da âncora da nossa vida que se encontra fixada nos lixos que nós produzimos com a nossa ansiedade, nossos apegos, nossos rancores, nossas incertezas, nossos medos, né? Vemos filmes e lemos histórias fantásticas a respeito da vastidão da mente. Falamos para as crianças sobre o poder da imaginação. Participamos de seminários que falam sobre o imenso potencial ainda não utilizado de nosso cérebro. Trata-se de um trabalho genial de auto-engano, no qual acreditamos que tudo que está em nosso espaçoso cérebro é útil, vale a pena guardar e está em bom estado. Ou seja, guardamos no museu da nossa mente, do nosso cérebro, aquilo que vai nos pesar ao longo da nossa vida. Se observarmos de perto nossa mente, por uma hora que seja, veremos que em vez de uma caixa mágica, repleta de sonhos e maravilhas, é mais provável que ela se pareça com uma geladeira atulhada. Uma rápida incursão por uma prateleira qualquer revelará coisas tão velhas enfiadas lá no fundo
que nem conseguimos lembrar o dia em que as adquirimos. De tão cheios de mofo e bolor, os recipientes com restos enfiados nos cantos parecem ter vida própria. Para falar a verdade, os cantos de nossa geladeira mental criaram seus próprios reinos azedos e mal cheirosos. Como o cenário é assustador, temos o impulso de colocar todas essas coisas bolorentas bem depressa de volta em seus devidos lugares, para manter a ilusão de que bem ali, na nossa querida geladeira, só existe sucos de laranjas ensolarados, mangas suculentas e verduras orgânicas bem fresquinhas. Limpar mentes sobrecarregadas não é tarefa fácil. Leva algum tempo e é preciso coragem. Até porque com certeza você fará algumas descobertas desagradáveis. Em todo caso, quando as prateleiras estiverem limpinhas e organizadas de novo, cheias de alimentos frescos e nutritivos que deixam aromas dedicados no ar, saberemos que fizemos um sacrifício muito pequeno para tanta riqueza. É curioso que seja necessário um verdadeiro trabalho de conhecimento pessoal para obtermos a sensação de plenitude para a realização de tal efeito. Na verdade, é aceitável e até esperado que as pessoas dediquem muito tempo de suas vidas à acumulação, ao status profissional, à atração física, à aceitação social e até à prática de seu esporte favorito. Mencione a busca do prazer e da tranquilidade interior, e a maioria das pessoas dirá que são luxos e que não tem tempo para sair atrás dessas coisas. Para elas, basta torcer para que algum dia a vida pareça bem-sucedida externamente, mas internamente é preciso que haja um desapego. Se quer saber como é encher a sua geladeira com as coisas que você escolhe, e não com as coisas escolhidas para você e pela cultura e pela dinâmica da família, saiba que, em média, uma criança ri mais de 350 vezes por dia, contra 10 vezes por dia para um adulto. Por quê? Porque as crianças chegam ao mundo com geladeiras limpas. Sugiro que comecemos já. A primeira providência é avaliar quanto lixo mental somos capazes de produzir num só dia. Para isso, é preciso considerar apenas o mais inútil dos itens, que é a preocupação. Tá aí a proposta dessa nossa conversa, né? Se você quiser olhar a tua geladeira, e é interessante a associação que se faz, né? A geladeira, né? Lugar que a gente coloca para poder conservar mais aquilo que nós trazemos. E é nesse lugar que nós colocamos os frutos das nossas preocupações, que muitas das vezes nos impede de caminhar. Às vezes são fatos, por isso que eu faço associação com a âncora, porque são experiências pelas quais nós passamos há muitos anos atrás e nós as carregamos. E vamos carregando, mancando com peso às costas e com o desejo de avançar, né? De conseguir novos caminhos. Mas não são aqueles novos caminhos que nos ajudam a caminhar tranquilamente,
possivelmente são novos caminhos que vão também pesar as nossas costas. Esvaziar a geladeira é tirar da nossa vida tudo aquilo que não é essencial. Do que adianta você se preocupar com aquilo que está para acontecer na tua vida daqui uma semana, se você só vai conseguir resolver daqui a uma semana? Quando você se prende a essa questão e coloca dentro da sua geladeira, você deixa de viver o aqui e agora, que você já está vivendo uma antecipação na tua vida. Por isso, é preciso esvaziar a geladeira e colocar aquilo que é essencial. E eu acho interessante porque nós temos no consultório, nos nossos consultórios, nos nossos trabalhos, nós levamos a agenda, né? Eu marco os meus compromissos todos na agenda. A única preocupação que eu tenho é de não esquecer a agenda. Porque se eu marco aqui, eu não me dou o trabalho de ficar toda hora me lembrando dos compromissos, já estão ali agendados. Quando muito, e que tem na verdade uma metodologia a ser seguida, também eu escrevo na agenda a metodologia a ser seguida para depois eu não ter o trabalho de ficar lembrando que eu tenho que seguir tais passos. Assim também deve ser na nossa vida. Nós não podemos ficar remoendo. E eu acho interessante quando as pessoas vão se confessar, e muitas das vezes ela se confessa dos meus pecados passados, dos que eu me acuso agora, só falta ela falar assim, dos futuros. Não, confessa aquilo que te incomoda agora. O passado você já confessou, possivelmente. Só aquilo que te incomoda. E depois que você confessou, viva para frente, não fique preso ao passado. Quando você volta para uma outra confissão, eu peço outra vez perdão dos meus pecados, que eu me acuso, e também os passados. Então, cadê? Qual que é o efeito da última confissão? Da mesma forma é a vida. Nos preocupemos em viver o aqui e agora. É claro, sempre trazendo em si um certo planejamento, né? Ninguém é tão bobo de viver o aqui e agora sem se precaver para o futuro. Mas não podemos deixar com que esse futuro, essa ansiedade, nos prenda ao futuro que a gente nem sabe se deve existir. A Sagrada Escritura diz uma coisa muito importante. Viva o agora, pois o agora é tudo o que você tem. Fica aí essa proposta, essa nossa conversa. Amanhã nós voltamos a conversar novamente as atitudes provocadoras que só atrapalham. Essa vai ser a proposta da nossa conversa amanhã. Um abraço a todos, espero nos encontrar amanhã com alegria, trazendo um pouco, não leve a vida tão a sério. Pequenas mudanças para você se livrar de grandes problemas. Viva com sentido a própria vida. Um abraço a todos, abraço Sander, Diego, Maria Inês, todos aqueles que nos acompanham.